Né? Isso aí, então estamos aqui. Então vim buscar minha garrafa de uísque, parei aqui no restaurante Daniele do centro de Santo Centro. O povo tá tudo me olhando, eu não tô nem aí. Baldinho, né? É, né? E aí, tá todo mundo? Oi, gente. Oi, Léo. Oi, tudo bom? Tudo? Oi, Lu. Bom, tá aqui. Já que o Léo mencionou aí o Baldinho, será que o pessoal conhece a história? O quê? É corto aqui. Pô, Luciano, você queria entregar que nós somos O mais Luciano velhos? quer saber se o pessoal sabe por que é Jaque Baldinho. Ai, meu Deus, essa história de novo. Ó, vou te contar uma história. O André, até o André já sabe, o meu noivo já sabe. Foi a primeira coisa que ele soube, a história do balde. Com certeza. Numa reativação do Praia Grande, contaram para ele, do Rotaract Praia Grande. Primeira vez que eu levei o coitado. Já contaram a história, né, Jaque? Um dia a gente conta numa roda divertida, quando a gente... Quando a gente tiver um companheirismo, a gente conta para quem não sabe, né? Olha, pois é, ela não contou, não teve um Quem Sou Eu, ela não contou a história dela. Ih, o Romão tá aí! Olha que eu vi, o Romão tá aí! Pelo que eu soube do Baldinho, é que quando ela era garotinha, onde ela morava não tinha água. Então ela tomava pé de Baldinho. Tá. Isso, boa! Isso! Boa, boa, gostei. Isso boa, mesmo, Romão. Mandou bem. Mandou bem. Só para disfarçar. E a irmã da Jaque entrou aí. Ô, Léo, o Léo foi nosso rotaractiano, né, Léo? Verdade. Que ano foi, Léo? Eu era tesoureiro do clube. Foi entre 99 e 2002. É verdade. Então, tempo voa, 20 anos, viu? 20 anos. 20 anos. O Léo era novinho. Eu estava na faculdade ainda. Pois é, eu sei, eu lembro. Eu também era mais novinho. Cabelo preto. 99. Naquela época o Luciano já era rotaractiano também, né? É, verdade. Não. Eu ainda estava no primeiro grau. Verdade. Ele era infanto rotaractiano. Infanto. Ele era... Luciano? Em 99 você tinha que idade? Em 99, 20 anos. Então, tá vendo? Eu estava com 22. 30. Verdade, então. 20 anos. Por um acaso da vida, eu fui presidente do Rotaract junto com esse rapaz aí, com esse fundo vermelho. Por um acaso, foi, exatamente. Eu, você, a Alan Português e mais. A Vivian. Falando nisso, o Vivian saiu das profundezas, mandou mensagem, acho que ontem ou anteontem. Ela tem uma filha, acho que de 18 anos, e que ela quer colocar no Rotaract. O tempo passa. Boa tarde. Boa tarde. Oiê, boa tarde. Tudo bem? Foi bastante importante, né? Esse período, né, Léo? Foi importante, né? Na sua vida. Na vida de vocês todos. Verdade. Bom, eu acho Dá uma estrutura legal. É verdade, concordo contigo. Acho que agora a maioria já entrou, né? Quem tinha que entrar, a gente esperou uns 10 minutinhos.
eu acho que nós podemos iniciar a nossa reunião. Então, eu vou desligar o microfone de todo mundo para a gente poder começar, tá bom? Mais uma vez, Léo, te agradeço muito. Você está aqui com a gente hoje. É uma honra e a gente tem muita gente nova aqui que vai aprender muito com você, tá? Sobre esse projeto tão bonito do Rotary. Responsabilidade, hein? Tá dependendo de mim? Não. Ah, tá bom. É que eu dei uma desligada aqui. Tá. Beleza. Bom, gente, para darmos início à 7ª reunião ordinária do Rotary Clube Satélite de Santos Oeste em Ação, peço a todos que virtualmente saudem o pavilhão nacional. Eu vou passar agora a palavra ao nosso protocolo, Luiz Carlos, para que ele anuncie os nossos convidados de hoje. Luiz, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Passo a apresentar os convidados de hoje. João Romão, presidente do Rotary Clube Santos Oeste. Leonardo Weisman, do Rotary Clube Aeroporto e presidente da Subcomissão Distrital Polio Plus. Ângela Ximenes, do Rotary Clube de São Vicente Praia. Os companheiros ainda do Rotary Clube de Santos Oeste, Rita e Gabriel, e o convidado Luciano Gonzaga. Passo a palavra de novo ao presidente. Então, agora, continuando, meu marido, que eu esqueço, sabe, falou que eu esqueci de falar dele. Então, meu marido Graciliano Pinheiro está aqui presente na reunião, né, nosso companheiro do Rotary Clube de Santos Oeste, que está aqui reclamando que eu esqueço dele, né? Então, estou anunciando também. Agora eu passo a palavra para Bruna, que vai fazer hoje o serviço da secretaria. Bruna, a palavra é sua. Obrigada, presidente Melina. Boa tarde a todos. Bom, sobre a agenda dos nossos próximos eventos, então, no dia 7 de novembro, nós teremos o seminário dos clubes satélite. Nós teremos mais informações em breve sobre as inscrições. Dia 14 de novembro vai acontecer o workshop multidistrital de DQA dos distritos 4420, 4563 e 4590. No dia 21 de novembro, nós teremos o MEC Dia Feliz. E no dia 28 do 11, a oficina de projetos do distrito 4420. Eu gostaria de lembrar a todos também que a gente ainda tem essa última semana, para quem não enviou, enviar os pedidos dos panetones ou chocotones distritais. Lembrando que o valor unitário é de R$ 30,80. A caixa com 12 unidades, R$ 370. E a cada compra, né, de uma unidade, R$ 7,00 retorna no nome de quem comprou para a Fundação Rotária. Não são muitos, tá, panetones? Então, para quem ainda não fez o pedido, não esquece de mandar o nome ali na nossa listinha, no grupo de WhatsApp, para a gente fazer o pedido. É isso, presidente Melina. Obrigada, Bruna. Então, agora eu passo a palavra para Jaqueline Lima, né, que é a nossa presidente da comissão da Fundação Rotária, para que ela apresente e leia o currículo, né, o mini currículo, na verdade, dos nossos convidados de hoje, do Leonardo Weisman. Jaque, a palavra é sua. Jaque? Pronto, estava abrindo aqui. Tá, vamos lá. Leonardo Weisman, mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo, médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo, assessor da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia, rotaractiano entre 1999 e 2002, quando ingressou no Rotary, atualmente associado representativo do Rotary Clube de São Paulo Aeroporto, Distrito 4420,
na classificação de medicina e infectologia, ocupou diversas funções na equipe distrital e, no momento, é presidente da subcomissão distrital Polio Plus e Major Doors e benfeitor da Fundação Rotária. Esse é o nosso Leonardo Weisman, conhecido como Léo. Está aí apresentado o excelente currículo dele aí. Obrigada, Jaque. Obrigada. Bom, Leonardo, então a palavra é sua. E agora a gente vai escutar a palestra do Léo, uma das pessoas que entendem mais do projeto da polio, né, no Brasil. Boa tarde a todos. Agora, oficialmente, presidente Melina, demais companheiros. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Estou me sentindo em casa, com tantos amigos aqui. Bom, mas assim, com essa até com vergonha, poxa, entendeu? Aumenta muito a minha responsabilidade. Mas vamos lá, vou tentar corresponder da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Até vou fazer duas complementações. Assim, quando foi no currículo, que assim, já que apresentou, fui Rotaractiano 99 2002, do Rotaract Santos Oeste, para quem não sabe, tá? Uma época que aprendi muito. E depois, assim, antes da reunião a gente estava brincando com a história que eu e o Luciano somos presidentes do mesmo ano, mas assim, eu vou falar para vocês que a prova de que eu estou ficando velho, tá? Que é assim, eu e o Luciano somos presidente do Rotaract junto, 2001, 2002. Só que depois, 2009, 2010, eu e Ângela fomos presidentes juntos do Rotary, né? Pois é, época dos construtores do futuro. Pois é, o tempo passa. Então vamos lá, hoje eu vou tentar fazer de uma forma bastante tranquila. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Que eu sei que assim, hoje é sábado, tá? Então assim, não é dia para a gente se estressar. Então vamos lá, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Ixi, quem pode me colocar aqui como administrador, por favor? Espera um pouquinho, Léo, que eu estou chamando aqui meu secretário. Não, esqueci de saudar também nosso presidente João Romão, também, desculpa a nossa falha. Pronto. Ele falou que agora já dá para compartilhar. Isso, agora dá. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Tá bom. Então, beleza. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a palestra que, assim, eu fiz questão de colocar, tá? Até como uma mensagem para a gente pensar ao longo dessa apresentação. Todos pelo fim da paralisia infantil, tá? E aí vocês vão ver que é um sonho, tá? Que já esteve muito mais distante do que é hoje, tá? Falta muito pouco, mas ainda existe. Em 1985, o Rotary International assumiu para si um compromisso humanitário, tá? Que foi a promessa de vacinar todas as crianças do mundo. Então, desde essa época, desde 1985, quando foi criado o programa Polio Plus, o Rotary tem a erradicação da poliomielite como a sua prioridade número 1. Tá? Mas, assim, vamos entender também um pouquinho sobre a poliomielite. Tá? Assim, eu vou explicar um pouquinho para vocês também o que é isso. Que muitas vezes o pessoal fala assim, o Rotary trabalha pelo fim da polio. Mas, afinal, o que é essa tal de polio? Tá? Isso é uma coisa que eu já percebi que muitas vezes o rotariano não sabe e fica com vergonha de perguntar. Tá? Mas vamos tentar esclarecer aqui um pouquinho o que é polio. Então, vamos lá. A polio ela é uma doença causada por um vírus. Tá? Talvez vocês lembrem da época do colégio, do cursinho, tal. Ou outros, eu já faz mais tempo que passei também. Tá? Talvez não lembrem tanto, mas tudo bem, vamos lá.
vamos lembrar, os vírus, eles são seres acelulares, os vírus, eles são estruturas bastante primitivas, tá? Basicamente, os vírus, eles são, nem dá para dizer que eles sejam seres vivos, tá? Eles são estruturas compostas de proteína e que contêm um material genético, tá? Que pode ser o DNA ou o RNA, tá? E alguns vírus podem conter os dois. Mas no caso aqui é um RNA, tá? E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, o vírus, ele não é um ser vivo. Então, por ele ter essa estrutura primitiva, não ser um ser vivo, para ele sobreviver, ele precisa do quê? Parasitar. E qual é o sítio, qual o local que esse vírus ele parasita? O sistema nervoso do organismo. Tá? Esse é o local preferido para esse vírus parasitar. Agora, todo mundo que tem a infecção pelo poliovírus vai desenvolver a poliomielite. Definição, o que é poliomielite? Significa a inflamação da parte cinza da medula espinhal. Tá? O que é a medula espinhal? É essa partezinha aqui que assim que sai do cérebro, passa pelo bulbo e vem, é a continuação. E a medula, ela tem uma parte branca e uma parte cinzenta, tá? E aí, normalmente, acontece a poliomielite, ela acaba pegando mais a parte cinzenta da frente. Normalmente é o que acontece. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, ainda bem que é uma minoria de casos que acontece isso, tá? Mais de 90%, mais ou menos 90% das pessoas que são infectadas por esse vírus, o chamado poliovírus, elas não vão desenvolver nenhum sintoma, tá? A doença ela vai passar assintomática. Daí você tem mais ou menos uns 5, 6%, que são aquelas pessoas que vão ter um quadro parecendo uma virose qualquer, tá? Vai ter o quê? Mal-estar, febre, pode ter dor de cabeça, dor no corpo, mas do mesmo jeito que veio, vai passar, tá? Daí você tem uns 2 a 3%, que são aquelas pessoas que vão desenvolver meningite, tá? Uma meningite pelo vírus. Aí o que é meningite? Meningite é a inflamação das membranas que a gente tem ao redor da medula, do bulbo, ao redor do cérebro, tá? E aí, também, normalmente, essa meningite, ela cura espontaneamente. Daí, a gente tem 1% ou até menos, que são as pessoas que vão desenvolver a tal poliomielite, tá? Também chamada de polio, e também muito mais conhecida, tá? Aqui no Brasil, você fala em poliomielite, muita gente não sabe o que é, mas vai lembrar do nome paralisia infantil, tá? Por quê? É uma paralisia, tá? Ela vai causar um quadro de paralisia flácida, ou seja, existe uma paralisia das pernas que deixam de mexer, tá? Tem esse nome flácida, porque assim, existem algumas situações que pode dar um quadro que a perna fica totalmente endurecida, tá? E outra coisa, ela tem esse nome, paralisia infantil. Só que, porque ela pega mais crianças até 5 anos de idade. Só que a gente sabe também que, embora seja mais frequente nas crianças, pessoas de todas as idades podem manifestar a doença. Então, cenas como essa, assim, nem eu e nem a maioria de vocês, tá, chegou a presenciar. Hoje a gente pode até presenciar adultos com sequela de pólio, mas assim, grupos de criança desse jeito, isso é uma realidade que nós não vivenciamos, tá? Assim como cenas como essa, tá? Mas isso era a realidade antigamente, tá? Em 85, quando teve essa questão quando o Rotary resolveu acabar com a poliomielite no mundo, tá? Acontecia o seguinte, naquela época, década de 80, existia aproximadamente 350 mil casos
de paralisia infantil por ano, tá? No mundo. Então, vocês vejam que é um número absurdo, tá? Embora não tenha cura, ela pode ser prevenida. E como é que acontece a prevenção? Através de vacina. Outra coisa que pode acontecer também, do mesmo jeito que existe a paralisia das pernas, dos membros inferiores, o vírus ele pode causar também uma paralisia respiratória. Tá? Essa paralisia, que estava só nas pernas, dos membros inferiores, ela pode subir e pegar também, chegar até o tórax. Pode chegar até, por exemplo, paralisar o músculo diafragma, que é muito importante na respiração. Então, por exemplo, em cidades industriais, tá? Essa foto aqui é uma foto de Los Angeles, na década de 1950, uma cidade extremamente industrializada, tá? Mas que, olha a quantidade de pessoas dentro dos chamados pulmões de aço. Esses pulmões de aço, eles eram fundamentais. Era a única forma que as pessoas com poliomielite e com a paralisia respiratória tinham para respirar. Vocês viram que era uma situação bem triste, tá? Faz tempo? Faz. Mas se a gente parar para pensar, não é tanto tempo atrás. Tá? Assim, é uma coisa que algumas décadas atrás. Tá? Mas, aí vocês vão imaginando o que é a evolução. Até que chegou na década de 50, elas chegaram, as famosas vacinas. E aí surgiu a grande experiência mundial de que acabaria com esse mal, que é a poliomielite, polio ou paralisia infantil. Primeiro veio a vacina Salk, tá? Que foi pelo cientista John Salk. Essa vacina, ela é uma vacina extremamente segura, eficaz, tá? Ela é feita por via injetável, tá? Ela é dada no músculo e ela é feita de vírus morto, tá? Vírus inativado, tá? Então, assim, é uma vacina que praticamente não tem efeitos adversos. Ela pode dar um pouquinho de dor no local, alguma reaçãozinha local, mas sem grandes consequências. Por quê? Porque é uma vacina de vírus morto. E aí, alguns anos depois, em 1960, veio descoberta por Albert Sabin a vacina oral, tá? Que é a famosa gotinha. Tá? A gotinha, ela é muito boa? Sim. A eficácia entre a vacina descoberta por Salk e a vacina descoberta por Sabin, eficácia semelhante. Só que, o que acontece? Uma é feita de vírus morto e a outra é feita de vírus atenuado. Então, pelo fato dessa vacina de vírus ser uma vacina de vírus atenuado, existe uma chance maior de efeitos adversos, tá? De ter reações do organismo. Tá? E aí, o que a gente observa em relação a ela? O que é mais fácil em campanhas? Você fazer a campanha, você utilizar a gotinha, tá? Onde você não precisa de preparo nenhum, é só lá dar gotinha na boca da criança, ou você precisa fazer numa campanha uma vacina injetável. Com certeza, a vacina injetável você precisa de uma preparação muito maior. Então, por isso que a gente vê tanto a gotinha ser utilizada. Tá? Só que, o que vai acontecer? Deixa eu ver se esse próximo slide. Não, é no outro. Só para vocês observarem o que aconteceu. Tá? Lembra que eu falei para vocês, em 1988, tá? Embora a vacina ela tenha sido descoberta na década de 50, 60, as campanhas de vacinação elas começaram muito depois, tá? Na década de 80. E aí, observe o que acabou acontecendo na década de 80. Vejam a queda no número de casos, ou seja, uma redução de mais de 99%. E o que chama atenção? Lembra que eu contei para vocês que em 1985 foi o ano que o Rotary colocou como que lançou o desafio para a humanidade.
nós vamos erradicar a polio, nós vamos acabar com a paralisia infantil no mundo, tá? Só que não adianta, por mais que o Rotary faça, ele não consegue fazer tudo sozinho, é impossível. Daí ele precisou se juntar com outras entidades, tá? Até que em 1988 foi criada na Assembleia Mundial da Saúde, tá? da OMS, foi criada a Iniciativa Global para a Erradicação da Polio. Com quem que o Rotary se juntou? Com a Organização Mundial da Saúde, que dava apoio técnico, juntou-se com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é responsável pela pesquisa dos vírus, tá? Juntou-se com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, tá? Que é importante no sentido da conscientização também. O Rotary, como sendo, assim, já desde aquela época já tinha a questão do voluntariado, a questão de agregar pessoas. Então, o Rotary nessa foi o grande responsável também, tá? A função coube a ele, essa questão de agregar pessoas. Lógico, também doou, ajudou em outras coisas e tal, mas cada um teve a sua função definida, tá? E aí, mais para frente, entraram também alguns governos nacionais, entrou a Fundação Bill e Melinda Gates, que hoje é um parceiro financeiro importantíssimo, entrou a Gavi, que é uma distribuição de vacinas, tá? Mas observe que assim, a gente vem uma queda importante. Falta muito pouco? Falta. Mas por que apesar de faltar tão pouco, esse finalzinho está tão difícil a gente conseguir chegar nos finalmente, vamos dizer assim. Então vamos lá. Essa é uma imagem que é bastante característica em países com polio. Por que é uma imagem característica de países com polio? Como é que acontece a transmissão do vírus? Tá? Para a gente começar. A transmissão do vírus, ela se dá através, normalmente, de água e alimentos contaminados com vírus. Em fezes, geralmente fezes, e fezes contendo o vírus. Tá? Então, a gente já supõe o seguinte, que para ter essa questão, entendeu? Tá nesses lugares, através de água e alimentos contaminados, esse vírus ele aparece normalmente onde? Países pobres, países em desenvolvimento. Tá? E aí, nesses países pobres, é fácil você organizar uma estrutura de vacina injetável? Não, não é. Então é feita a campanha com a vacina oral. Só que a vacina oral, o que ela vai fazer também? Tá? Lembra que eu falei para vocês que era uma vacina de vírus atenuado, ou seja, um vírus enfraquecido. Mas ela, depois de ingerida por via oral, tá? Em que ele ser tomada pela boca, ela vai fazer o quê? Ela vai infectar o intestino, tá? Isso em qualquer criança, não é coisa só nos países pobres. Ela vai infectar o intestino e a criança ela vai eliminar o vírus através das fezes. Tá? E nessas fezes, quando o vírus está na água, o vírus ele pode sofrer algumas mutações, algumas mudanças, e aí vai outra pessoa, mexe nessa água suja, nesse lamaçal todo, põe a mão na boca, e aí acontece o quê? Mais uma criança com infecção. Agora, lembra que eu falei para vocês que nem todo mundo que tem infecção pelo vírus, pelo poliovírus, vai desenvolver a doença. A grande maioria vai fazer o quê? Vai fazer uma doença sem sintomas, ou muito fraca, tá? E é o que acontece aqui também. Então, lembra daquilo que foi falado tanto da tal da imunidade de rebanho, da Covid-19? Tá? É o que aconteceu aqui também na polio. Muitas crianças acabaram eliminando o vírus através das fezes, e aí veio a transmissão, entendeu? Muitas crianças acabaram se contaminando dessa maneira e desenvolveram imunidade, desenvolveram proteção. Tá? Isso foi uma coisa que aconteceu. E outra coisa importante, tá? Que também se coloca. Por conta de situações como essa, tá? Que a gente está observando, enquanto a gente continuar utilizando a vacina oral, tá? Esse pode ser um empecilho
para a erradicação, para o fim da polio. Apesar de ser uma vacina segura, uma vacina eficaz, ela causa o quê? Pode causar paralisia também, entendeu? Paralisia causada pelo vírus da vacina, tá? Mas pode. Então, uma coisa legal que eu acho que é importante vocês guardarem. Existe a poliomielite causada pelos vírus selvagens, tá? Que é aquele vírus que eu mostrei para vocês, tal. Ou existe também a poliomielite causada pelo vírus vacinal, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês lembram. Recentemente, lembra que foi falado que tivemos casos de poliomielite, de paralisia infantil em crianças refugiadas da Síria, por exemplo? Por quê? Não era o vírus, foi investigado e não era o vírus selvagem ali. Era o quê? Era o vírus vacinal, tá? Hoje a gente tem o quê? O vírus selvagem, ele está disponível, ele está circulando em somente 2 países, Afeganistão e Paquistão. Então, vejam, as Américas foram o primeiro continente a acabar com a poliomielite, com a paralisia infantil. Tá? O último caso foi registrado no Peru em 91. No Brasil, o último caso registrado foi em 1989, tá? Numa cidade paraibana chamada Souza. Aí depois veio a Europa, Pacífico Ocidental, Sudeste Asiático e, mais recentemente, a região africana da Organização Mundial da Saúde, que correspondia a 47 países. Tá? Naquela região, o último país que tinha registrado casos foi a Nigéria, em 2016. E aí agora, em 2020, que foi declarada a região, o fim da polio na região. Mas, como eu falei para vocês, nós ainda temos casos nós ainda temos casos de vírus selvagem em países endêmicos. Que países endêmicos são esses que eu falei? Afeganistão e Paquistão. Então, por exemplo, do dia 1º de janeiro até o dia 30 de setembro, foram registrados ainda 102 casos do vírus selvagem, Wild Poliovirus. Tá? E aí tem esse outro esse é o vírus da vacina. E aí também, entre o dia 1º de janeiro e o dia 30 de setembro, 302 casos. Tá? E vejam, a maioria desses casos em países não endêmicos, tá? Que não são aqueles 2. E o que chama a atenção da gente é os casos de polio pelo vírus selvagem em 2019, no mesmo período, era inferior do que é hoje. Por que isso? Tá? Por conta... E outra coisa, parece que não, mas a pandemia de Covid-19 também influenciou nisso. Tá? Vocês vejam que, assim, em 2019, no final do ano, o total de casos foi 176. Até setembro, 102. Não sabemos o que vai acontecer até o final. Tá? Então, é uma questão que preocupa bastante. Tá? Até que ponto que a pandemia, a Covid-19, também não atrapalhou essa questão da erradicação da polio. E aí, se a gente for pegar os países onde teve detecção pelo vírus selvagem, Afeganistão, 37 casos até o momento, Paquistão, 65 em 2020. Ou seja, que no Paquistão, só até o final de setembro, está quase batendo o que aconteceu no mesmo período em 2019. Agora, no Afeganistão, passou. Tá? Já passou até o que foi detectado no final do ano. Assim, então, por isso que assim, não é uma situação tão simples quanto parece. Tá? É legal, falta só isso, mas assim, é aquela coisa, falta só isso, mas vão ficar espertos. No Brasil, como é que é o esquema vacinal? Tá? A vacina ela é distribuída em todas as unidades básicas, todos os postos, tá? É distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, tá? E como é que é feito? Aos 2, 4 e 6 meses com a vacina injetável.
e aos 15 meses e aos 4 anos com a vacina oral. Tá? Qual que é o grande sonho que se tem? Que em todos os países mundiais, tá? Que em todos os países do mundo, que seja feita a vacina injetável para todo mundo. Tá? Mas, infelizmente, aí também tem a questão custo. Além da dificuldade de acesso, da questão custo e custo da própria vacina mesmo. Tá? Porque a vacina injetável ela é muito mais cara do que a vacina oral. Tá? E outra coisa, tá? Que é importante destacar para vocês, que foi uma pergunta que eu já ouvi várias vezes de rotarianos. As vacinas são distribuídas pelo Rotary até hoje? Não. Tá? No começo da campanha no Brasil, até acabar com o número de casos aqui, o Rotary teve participação bem importante na distribuição de vacinas aqui no país. Tá? Mas hoje não, as vacinas elas são distribuídas pelo Ministério da Saúde. E aí vem um ponto que eu quero chamar bastante a atenção de vocês. Tá? Aqui mostra a cobertura vacinal, ou seja, a quantidade de crianças entre a menores de 1 ano de idade que foram vacinadas nos últimos anos. A meta de vacinação do Ministério é de 95%. Não é uma meta colocada só pelo Ministério da Saúde, mas uma meta estipulada pela Organização Mundial da Saúde, que é importante que todos os países mantenham meta vacinal acima de 95%. Mas olha o que acontece no Brasil. Desde o ano de 2016, a gente não alcança esses 95%. Vejam, 2016, 84%, 2017, 84,3%, subiu um pouquinho no ano seguinte, despencou em 2019 e 2020, tá? Até o período, tá? Os dados mais atuais que a gente tem, menos de 42% das crianças estão vacinadas, tá? Vejam, por exemplo, Amapá, aqui, 2016, 47%, tá? Assim, esse chama mais atenção. A maioria fica aqui nos 70, tem uns 60, mas com taxas de vacinação tão baixas quanto essas, tá? Existe o risco sim da doença voltar. Não adianta a gente querer ser hipócrita e falar assim, não, é uma coisa longe de acontecer. Então vejam, ao mesmo tempo que nós estamos tão perto de acabar com a polio, tá? A doença ela pode voltar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu vou dizer, antes de mostrar um exemplo, eu vou dizer para vocês o porquê. Tá? Essa imagem não ficou tão legal, mas é assim. Enquanto tiverem crianças suscetíveis, tá? Ou seja, crianças não protegidas, o vírus ele pode voltar. Tá? Nós temos que lembrar que nós vivemos num mundo globalizado, onde as pessoas circulam de um lado para o outro diariamente. Agora, com a pandemia diminuiu um pouquinho? Diminuiu. Mas, Deus os livre, acontece de vir alguém de outro país com o vírus, tem contato com uma criança não vacinada, e aí? É pequena a chance disso acontecer? É pequena, mas pode, e não tem como descartar. Então, existe a chance da volta? Sim. É grande o risco? Não, mas precisamos ficar espertos. E como é que nós vamos conseguir proteger realmente, evitar que isso aconteça aqui no Brasil? Aumentando a cobertura vacinal. E aí, por exemplo, nós temos um exemplo do sarampo. Tá? O Brasil estava livre do sarampo. Ganhou o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde em 2016. País livre do sarampo. Daí o que aconteceu? 2019, perdeu o certificado. Por quê? Baixas coberturas vacinais. Tá? E o mesmo pode acontecer com a polio. Daí eu falo para vocês, sim. Tá, legal. Então, qual que é a função do rotariano nessa história? Tá? Se nós não temos casos aqui no Brasil desde 89, por que eu tenho que continuar pensando em poliomielite? Por quê? Porque nós temos que forçar, nós temos que chegar. Tá? E aí, eu até agradeço essa arte que foi feita pela Comissão de Imagem Pública do nosso distrito. Tá? Eu aproveito aqui a oportunidade, agradeço a Ana, tá? Que está aqui presente, que tem sido
bastante importante nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo aí esse ano. Obrigado, Ana. Então, é assim, a Comissão de Imagem Pública até fez uma série de... desenvolveu uma arte, uma série de sugestões que podem ser feitas, tá? Por exemplo, tem coisas que vão ser feitas pelo clube, mas o distrito também pretende ajudar. Então, por exemplo, para quem quiser, nós vamos fornecer também um release, ou seja, um texto para poder ser oferecido nos meios de comunicação. Tá? É importante, assim, ainda mais nesse momento com pandemia, que se fale em vacinação. Uma moldura temática, dizendo que, assim, eu faço parte desse time. Tá? Eu não sei se vocês receberam, tá? Até essa semana, uma arte que com o End Polio Now pelo fim da paralisia infantil, para colocar na foto de vocês do Facebook, e que também pode ser usado em outras redes sociais. Vídeo. Também a gente sugere fazer o quê? Vídeo com influenciadores, tá? Já que esse ano, com a dificuldade da pandemia, vamos lembrar que o trabalho ele também vai ter que acontecer por redes sociais. Então, as redes sociais esse ano são fundamentais, mais do que nunca. Mobilização. Tá? Então, assim, o distrito também vai disponibilizar ofícios, também está disponibilizando ofícios para mandar para as secretarias de cultura, de saúde, para quê? Colocar os rotarianos à disposição para esse trabalho. Estamos sugerindo fazer, se possível, vacina drive-thru. Por exemplo, que nem nós tivemos aquelas campanhas de detecção do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, por que não fazer uma campanha dentro dos carros? Tá? Assim, Santos não falta espaço para se fazer campanha local, de campanha, trabalhar aí, parceria com Secretaria de Saúde, talvez estacionamento de mercado, de shopping, o que for. Tá? E vamos lembrar que é ano eleitoral e aí o pessoal está a fim de angariar voto. Então, vamos aproveitar o momento e fazer a nossa tarefa. E aí também, existe uma outra proposta colocada, que foi a campanha End Polio Week. Tá? Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo até da Ângela no ano passado. Tá tudo em família, Ana, Ângela, que foi o seguinte, lá no terraço, onde eles se reúnem, eles tiveram um prato, até peço para a Ângela complementar, se eu esquecer de alguma coisa, que é o seguinte, eles combinaram com o restaurante Terraço, que é onde eles se reúnem, tá? Um restaurante bastante tradicional, com muita frequência lá na Ilha Porchá, que de cada, eu acho que era Meca Santista, se eu não estiver enganado, que de cada prato vendido, tá? Uma porcentagem seria destinada à doação ao Fundo Polio, tá? Num determinado período. Então, não estou dizendo que vocês precisam fazer no restaurante, vocês podem fazer numa lanchonete, numa pizzaria, ou até mesmo, sei lá, numa loja de roupas, entendeu? O que for vendido no período X a Y, uma porcentagem vai ser doada para polio. Sei lá. Ideias não faltam, é que eu brinco. Mãos à obra e botar a cabeça para criar. Entendeu? Ideias não faltam. Daí nós temos também Campanha Nacional de Vacinação e Poliomielite 2020. Começa agora na segunda-feira e vai dia 5, vai até o dia 30 de outubro. E temos o dia D no dia 17 de outubro, tá? Que é um sábado. Nós temos que tomar cuidado com o seguinte, lógico, a gente sabe que existem aqueles pais, mães, que não conseguem levar os filhos durante a semana. Isso influencia na cobertura vacinal? Influencia. Tá? Então, esse ano, a gente divulgar que vai ter a campanha, ou trabalhar com facilidades, como, por exemplo, o drive-thru, ou conseguir, às vezes, em algum posto, e um carro e vai levando em áreas carentes, vai vacinando as crianças. Não precisa ser obrigatoriamente no dia 17, essa possibilidade. Mas, assim, enfatizar também, pandemia, Covid-19 não é desculpa para não vacinar. Muito pelo contrário, tem que vacinar.
tá? Mas tomar cuidado e se precaver contra o novo coronavírus. Então, a campanha da poliomielite, ela tem como foco as crianças a partir de 12 meses a menores de 5 anos e a meta de vacinar 95% ou mais. Tá? E a multivacinação, tá? Segundo o Ministério da Saúde, até 15 anos de idade. Crianças e adolescentes até os 15 anos. Tá? Vão ser disponibilizadas vacinas para proteger até 28 doenças. Tá? Então, assim, a ideia é realmente atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes até os 15 anos. Bom, no dia 17 de outubro, nós vamos ter uma iniciativa nacional, tá? Chamada de Telepólio. Tá? Ele vai seguir mais ou menos o mesmo formato do Teleton, só que o Teleton é uma marca registrada. Tá? Não vai ter a duração do Teleton, tá? Vai ser dia 17, das 11 ao meio-dia, no YouTube. Vão participar autoridades cotárias, nacionais e internacionais. Já confirmou, tá, para ser gravado, a Isabelle Fontana, que é embaixadora da Polio, da RI, tá? Não é só a dançarina lá do Faustão, tá? Tem uma participação importante também na Polio. Renato Aragão, o famoso Didi, Trapalhão, tá? Também embaixador da Unicef, entre outros que já confirmaram. Tá? E aí estão se incentivando as doações, as arrecadações ao Fundo do Pólio de 12 a 24 de outubro. Mas doar pode ser feito em todo o ano. A meta anual é de $25 por rotariano. Mas, assim, pelo que assim, já me sopraram que o Santos Oeste em Ação já cumpriu essa meta, né? Estou sabendo, muito legal. Então, assim, eu vou depois depois eu vou conversar com você, com a Melina, para ver como é que vocês fizeram isso. Porque, na verdade, pela listagem que a gente recebe, vocês estão ligados na listagem do Santos Oeste, do clube. Então, aí é que tá. Para o clube ser 100%, precisa do Romão Sim, convencer Léo, a gente todos está os esperando componentes do agora o resto do clube, né, fazer a contribuição, porque nós já fizemos, mas eu sei que como a listagem era ligada, né, mas a minha preocupação era a gente fazer logo essa doação. Não, então vocês que já fizeram, agradeço, e vocês vão ganhar esse cofrinho, tá? Muitos de vocês já devem ter visto o ano passado, na gestão do governador Adriano, ele estava dando um cofrão na visita oficial, tá? Na verdade, sim, nós vamos dar um cofrinho semelhante àquele, tá? Coloquem moedas, coloquem dinheiro, o que for, tá? Para continuarem sempre contribuindo pelo fim da polio. Tá? Então, depois, se vocês não receberem, ainda vão receber. Quem já doou, vai receber. Daí, dia 24 de outubro, é o Dia Mundial de Combate à Polio. Tá? Que vão ter inúmeras atividades. Tá? Assim, eu vou dizer para vocês, assim, eu vou estar participando nesse dia. Vai ter e assim, vai ser até, provavelmente vai bater o horário da reunião de vocês, tá? É uma sugestão, vocês até podem talvez transferir reunião, fazer sei lá, se não bater. Vai ter uma grande reunião nacional, tá? Uma reunião virtual em nível nacional, tá? Para assistir um evento organizado pelo Rotary International, pelo fim da polio, e depois vai ter um debate sobre o assunto. Tá? Então, depois, quando eu tiver essa informação, vou passar para vocês. E aí vem um outro fato, tá? Que é o seguinte, é o cadastro que existe todos os anos, um cadastro, e aí, minha feita, a gente brinca, é uma competição do bem, tá? Pelo fim da polio. Tá? O Brasil, ele é tetracampeão nessa atividade. Tá? O ano passado foram 1.200, fugiu o número agora, foi quase 1.300, assim, acho que 1.236, 1.276, não me lembro agora. Tá? E esse ano, obviamente, que a meta é passar o ano passado, óbvio. Tá? O distrito 4.420 ficou em segundo lugar nacional e quarto lugar mundial. Tá? E esse ano nós não queremos repetir, nós queremos passar. Tá? E é fácil, e eu vou explicar para vocês como que é fácil.
tá? Por exemplo, vocês fizeram, tá? Assim, todos os eventos têm que ser registrados nesse site, tá? O que eu sugiro, ou vocês pegarem uma pessoa do clube para ficar responsável por esse registro, ou podem passar para a gente, distrito, e a gente faz o cadastro, se vocês não souberem, tá? Não tem problema, o site é esse aqui. Por exemplo, vocês fizeram uma atividade para doações, tá? Que teve uma finalidade de doação para a Fundação Rotária, e inclusive pólio. Isso já é um evento. Segundo, eu já dou o exemplo do clube de vocês mesmo, tá? Segundo, vocês conseguiram fazer uma arrecadação de $25 per capita do grupo de vocês, do Rotary Satélite, tá? Terceiro, vocês estão fazendo uma reunião hoje de informação sobre pólio, 3 eventos. Daí, por exemplo, supondo que vocês participem de alguma atividade e assistam esse evento dia 24 de outubro, que vocês, sei lá, façam uma campanha virtual, uma divulgação em redes sociais sobre a pólio. 5. Ou seja, é muito fácil, entendeu? Vocês veem que assim, que o pessoal fala, ai, como é que eu vou fazer? Ainda mais agora com a pandemia, não tem como. Meu, criatividade funcionando, tá? Então, assim, às vezes o que pode parecer pouco, tudo isso vale o registro, tá? Então, vocês veem que você já tem bastante coisa aí para começar a credenciar, para começar a cadastrar, e eu tenho certeza que vai ter muito mais aí pela frente. Então, pessoal, que assim, eu já falei demais, você já deve estar cansado de me ouvir. Nós estamos trabalhando, fazendo tudo que podemos, tá? É possível a erradicação? É. A varíola foi erradicada há 40 anos através da vacinação. E aí nós não podemos colocar a perder o trabalho de tantas décadas pelo fim da pólio, tá? E vamos continuar trabalhando, vamos continuar vacinando, mãos à obra, e tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar o objetivo. Então é isso, estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, Léo. Muito obrigada mesmo. Viu? Obrigada, a gente está muito feliz. E tem já algumas perguntas no chat, o Romão também está com a mão levantada, né? Quer fazer perguntas, mas eu queria só te perguntar uma coisinha, aproveitando. Esses $25 que a gente doou, né? Per capita, foi até referente ao nhoque que a gente fez, tá? Nós fizemos um nhoque já com esse objetivo de doar para a Fundação Rotária 100% da renda. Então, eu queria que logo no começo da gestão a gente conseguisse fazer um evento para poder fazer essa doação, tá? Que o ano passado, que foi o primeiro ano do clube, nós fizemos também, e aí a gente fez de novo. E com isso a gente conseguiu doar $125, né? Por cada companheiro. Então, foi 25 para pólio e 100 para o fundo anual. Então, foram 14 companheiros, então nós doamos $1.750, tá? Ao todo para a Fundação Rotária. Então, foi um evento muito legal, todo mundo se envolveu, participou, e a gente se tornou 100% contribuinte especial do nosso clube, né? E já até recebemos o PIN, né, de contribuinte especial, então foi muito legal mesmo. Mas o que eu queria te perguntar, que muita gente aqui não sabe... Só uma coisa, Romão, ó, o exemplo, hein, Romão? Pode abrir aí seu microfone, Romão. Eu já estou vendo isso daí, já está no nosso objetivo, já conversei com a Carol, né? Só está mudando aqui, esperando para dar um start, né? E nós vamos conseguir isso daí, com certeza. E, Léo, esses $25 de cada um que doou, dá para quantas vacinas? É isso que eu queria perguntar para você, porque muita gente não sabe a proporção. Legal, foi bom você ter colocado isso, foi uma coisa que eu não coloquei, eu falei do Bill Gates, mas talvez acabei esquecendo disso, tá? É o seguinte, cada dólar doado pelos rotarianos, ou qualquer que não seja rotariano, que seja empresa, rotaratiano, qualquer pessoa, ou até mesmo alguém que não seja da família rotária, mas faça a doação através do Rotary, tá?
cada dólar doado, ele é feito uma equiparação de 2 para 1. Ou seja, o Rotariano doou 25 dólares. Daí a Fundação Bill e Melinda Gates dá 50. Então, soma tudo, 75 dólares. Esses 75 dólares dá para 75 containers de vacina. Nossa, é bastante coisa. Por isso que assim, a gente tem motivado tanto, tá? Assim, a gente chegou até no final do ano rotário passado, até para a dificuldade da pandemia, o dólar que explodiu tudo, não foi fácil, mas a gente chegou e o rotariano foi lá e insistiu e alcançamos a média. Por quê? A meta. Porque, assim, o Bill Gates, ele acredita no rotariano, tá? Tanto que, assim, existe um desafio, não é de graça que o Rotary faz isso. Não. O Rotary Internacional, ele tem a meta, ele precisa alcançar a meta de pelo menos 50 mil dólares. Tá? Aí, se alcançando a meta de 50 mil dólares, daí ele vai continuar fazendo a equiparação no ano seguinte. Entendi. Obrigada, viu, Léo? É para todo mundo saber quanto é importante doar, né? Como essa doação é importante e para que serve, né? Para onde vai, e você esclareceu muito bem. Romão, faz sua pergunta e depois, se você puder responder as perguntas do chat, tem uma pergunta da Bruna, claro, e uma da Stephanie. Romão, pode fazer sua pergunta. Léo, eu acho que cada vez que você fala, você traz uma coisa assim bem interessante, né? Eu acho que você coloca as coisas bem feitas e bem instrutivas, e eu acho que isso é importantíssimo para o rotariano, né? Porque o rotariano, acho que ele tem que saber, ele participa desses projetos, ele precisa saber por que ele está fazendo isso aí, né? E eu achei que você foi magistral, foi maravilhoso, tá? E parabéns e obrigado. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira, em função de, sem querer, o cabo saiu daqui, acabou a bateria, desligou, eu voltei. E aí a pergunta é o seguinte. Primeira, o vírus da polio tem carimbo? Esse é o primeiro. Tá? Se tem carimbo, se ele é selvagem, se ele não é selvagem, coisa parecida. E segundo, pelo que a gente verifica, o Rotary hoje, o grande objetivo hoje do Rotary no mundo é conscientizar as pessoas, não é exatamente dar a vacina, mas conscientizar as pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil, as vacinas são dadas pelo Ministério da Saúde e coisa parecida. Então, parece que nos sobra a conscientização. Aí vem a pergunta, por que, então, esta doação que nós fazemos e que outros fazem dirigido ao polio? Então, o que eu queria que você explicasse é exatamente para esta contribuição vai exatamente para o quê? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, obrigado, João, pelas colocações. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, se o vírus... Na verdade, ele não tem um carimbo. Tá? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês? O vírus, o que causa normalmente a paralisia... Assim, existem duas possibilidades da gente ter a paralisia. Tá? Que pode ser pelo vírus selvagem ou pelo vírus vacinal. Tá? Daí, o vírus vacinal, ele nada mais é o seguinte, ele é o vírus normal, tá? Só que enfraquecido. Só que pela reação com o organismo, ela acabou desenvolvendo também a doença. Entendeu? Então, assim, o vírus, ele é o mesmo, só que ele foi mudado, vamos dizer assim, foi alterado para ser enfraquecido, só que na reação com o organismo acabou desenvolvendo doença. Tá? Então, por isso que eu falo que já foi colocado pela própria OMS que enquanto continuar sendo usada essa vacina, a Sabin, a gotinha, que assim, a paralisia infantil continua sendo um risco.
Entendeu? Então, assim, o sonho é que seja usado universalmente a vacina SAL, que é injetável, que é aquela de vírus morto e não vai causar doença. Entendeu? Tão eficaz quanto. Daí você falou, assim, a questão para onde vai o dinheiro, né? Então, vamos lá. No Brasil, realmente, hoje, as campanhas nacionais de vacinação, elas são bancadas pelo Ministério da Saúde, tá? O papel do rotariano é ajudar, motivar, atrair pessoas, usar papel de liderança e tal. Mas, vamos lembrar que o Rotary, ele é uma organização mundial, tá? Ele tem a paz, como finalidade, a paz e compreensão mundial. Tá? Então, nós temos que pensar o seguinte, enquanto houver caso da doença, a gente tem que pensar em vigilância, em pesquisa. Não é porque não é dada vacina, a vacina do Brasil, no Brasil a vacina é feita pelo Ministério da Saúde, mas com essas doações feitas pelos rotarianos, é usado para vacinação em outros países, sim. Tá? Então, na verdade é isso, basicamente. Vigilância, pesquisa, produção de vacinas e para as campanhas, né? Porque assim, tem lugares, como eu mostrei para vocês, ali que são de acesso dificílimo. Tá? Então, por isso que é necessário tanto dinheiro. Parece que assim, né? Eu já escutei, eu não me lembro quando foi, onde foi, não me lembro mesmo. Assim, poxa, dado tanto dinheiro, por que se pede tanto dinheiro mais? Por isso que tá no final, mas parece que a coisa vai ficando mais difícil. Esse finalzinho, por conta dessa dificuldade de acesso e ainda o uso da vacina oral, tá? E sem contar também com os movimentos anti-vacina, com os negacionistas também, que tem quantos pais e mães viram casos de pólio na vida? São muito poucos. Tá? Então, é aquela coisa, para que eu vou dar vacina para o meu filho se não tem mais a doença? Não tem mais a doença porque a vacina funciona. É isso que as pessoas precisam compreender. Tá? Então, essa que é a situação. E fora as dificuldades também, às vezes, de acesso ao sistema, aos postos de vacinação. Né? Obrigado. É logística. Sim. Léo, agora a Bruna, ela fez uma pergunta no chat. Bruna, já abre seu microfone, você tem alguma pergunta? Pode fazer a pergunta. Peraí. Deixa eu fazer por aqui, acho que está melhor. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Então tá, Léo, primeiro eu queria te parabenizar pela forma com que você trouxe o conteúdo para nós, né? A gente sabe que tem algumas coisas que são super técnicas, mas que são fundamentais para a gente entender o nosso papel dentro dessa campanha tão importante. Então, muito obrigada. Eu coloquei 2 perguntas aqui no chat. A primeira delas é: quanto tempo a gente precisa ter uma região sem casos para que a gente realmente considere aquela região com a doença erradicada? E depois, com relação àquelas porcentagens que você nos apresentou ali de cobertura da vacina, né, se essa queda aqui no Brasil, não considerando o Covid esse ano, se estão relacionadas ao acesso, né, à falta da vacina, ou a baixa adesão das famílias pelo calendário de vacinação? Certo. Então, vamos lá, Bruna. Então, primeiro, tempo para ficar sem casos. Normalmente, em torno de 4 anos, tá? Mas, assim, 4 a 5 anos. Mas aí também avalia-se muito a situação, a vigilância, como é que está a questão de vacinação local, tudo. Entendeu? Porque não adianta só declarar, está livre. Mas, para quê? Também a Organização Mundial da Saúde não quer declarar, tal continente está livre. Para no ano seguinte ter que falar, desculpa, mas voltou. Então, sim, o que aconteceu com o sarampo, por exemplo, é um fato, assim, bizarro e, assim, que
totalmente fora do que se esperava, né? Mas foi responsabilidade. Não adianta dizer que, vou dar um exemplo para você. Para você não, para todos, estou aqui acompanhando. Quando vieram aqueles casos de sarampo, lembra que falavam? Ah, não, foi porque vieram os venezuelanos para cá, tá? Ok, tudo bem, pode ter favorecido, pode. Só que, se não tivessem pessoas sem vacinar, entendeu? Com certeza não teria acontecido o surto. E segundo, tá? Que eu falo que acabou assim, até sendo o pior no caso do sarampo, que foi através de um navio que chegou aqui no Porto de Santos, tá? E aí acho que eram 20 e poucas pessoas da tripulação que tinham vírus, e aí o que acabou, o que deu aí? Aí um vai para São Paulo, outro fica em Santos, outro vai para lá, outro vai para cá, e acabou espalhando tudo de novo, né? E aí a outra pergunta, então por que essa questão da baixa porcentagem? E principalmente adesão, tá? Aconteceu, o ano passado teve um momento de falta de abastecimento, tá? Mas deixa eu voltar aqui o slide, deixa eu ver se eu consigo, que aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Opa, eu voltei aqui. Deixa eu só minimizar aqui a tela um minuto para eu achar que eu quero mostrar um slide para vocês. Deixa eu entender. Vamos lá. Eita, eu cliquei no slide e foi em outro. Coisas da informática. Então, ó, vamos lá. Nós tivemos desabastecimento em 2019? Tivemos. Mas em 2018 também houve. Não foi uma coisa pontual. Então, vocês veem o seguinte, que independente de ter desabastecimento ou não, existe uma falha, tá? Assim, não teve nenhum ano desse que você possa dizer, não teve falha. Mas, entendeu? No momento que foi falado, por exemplo, qual que é o objetivo? Você sabe por que ainda tem campanha de vacinação? Por conta disso. Porque se ficar faltando alguma dose, alguma coisa para a criança, a campanha de vacinação é a oportunidade de tomar essa dose que está faltando, de atualizar o cartão de vacinas. Então, na verdade, por isso que eu coloquei essa tabela aqui de novo. Porque assim, não é, entre aspas, um privilégio às avessas dos últimos anos que tenha faltado vacina. Pode acontecer em outros anos? Aconteceu, mas os dois fatores estão incluídos aí. Obrigada, Léo. Obrigada. A gente então tem uma grande oportunidade aí, né, de reforçar nossas mensagens de comunicação para realmente convocar essas famílias para vacinarem suas crianças, né? Exato, e é o que eu falo, acho que esse ano, com a pandemia, acho que assim, é o momento mais importante do que nunca, entendeu? Sim. De realmente, quem não tem, assim, são raras pessoas que vão dizer que não tem Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. Então, tem que aproveitar esse momento. Joia, muito obrigada. É conscientização. Obrigada, Léo. Eu acho que essa pergunta até linka com uma pergunta aqui da Ana, que estava no chat também, que ela queria saber se o Brasil sofreu, né, com a falta de abastecimento da vacina no ano passado. Então, acho que já respondeu, né, Ana? Ela tá teve falta, mas... Não foi exatamente isso, né? Então, tá. Stephanie, agora você abre seu microfone. Faz sua pergunta. Parabéns pela palestra. Obrigada, Mel. A minha mãe está até aqui do lado, falou que ia ficar assistindo, principalmente quando soube que era você, que a gente conhece seu irmão.
e a família toda. Aí quando eu falei que era você, ela falou, eu vou ficar assistindo. Eu sei que a campanha, assim, não tem tanta divulgação, né? Até eu perguntei se ainda, como você como médico, você acha ainda que tem pouca divulgação? Porque, assim, eu vejo que estamos no dia 3 de outubro, deveria já estar acontecendo, se é no mês, a divulgação. Você ainda acha que, tipo, tem pouca divulgação sobre a importância, né, da vacinação e, antes do período da campanha? E não só isso, de que forma poderia expandir isso ao longo dos anos? Porque eu acho que não é só no mês que a gente tem que conscientizar, e sim ao longo dos anos, porque a gente sabe que brasileiro deixa tudo para a última hora, as pessoas vão procurar sempre no último dia para vacinar e aí acaba não conseguindo a vacina, ou, né, acabando a vacina e aí acaba perdendo a vacinação da criança. Então, vamos lá. Realmente, a divulgação, ela tem que ser feita durante o ano todo. Mas, eu te falo, não é só da vacina da polio, todas. Tá? Por exemplo, vacina do sarampo, ter a campanha aí o ano inteiro. Tá? E mesmo assim, ficou numa cobertura abaixo do esperado. Então, assim, precisa acabar com essa coisa, com essas fake news, com movimentos anti-vacina, e mostrar realmente que vacina é segura e eficaz, tá? Que não é à toa que foi colocado para distribuição. Tá? Que se a vacina não fosse boa, não estaria disponível. Tem a possibilidade de efeitos adversos? Tem, mas realmente existe pouca divulgação. E eu vou falar para você, vou mais além. Por exemplo, nós estamos hoje no dia 3 de outubro, tá? A campanha começa segunda-feira, daqui 2 dias. Aí eu vou te perguntar, você já viu alguma coisa sobre Outubro Rosa? Não. Esse ano? Esse ano, você já ouviu alguém falar alguma coisa de Outubro Rosa? A não ser os clubes, os Rotaries. O Rotary falou. São Rotary. Não, o Rotary sim, mas assim, na televisão, você até ouve alguma coisa falando de Outubro Rosa. Tá menos, esse ano acho que tá um pouco menos também. Mas normalmente, quando chega na época da campanha, quando chega em outubro, se eu falar, por exemplo, muito do Outubro Rosa, e a vacinação você quase não ouve. Tudo bem que a vacinação normalmente acontece em agosto, mas assim, é só para fazer o comparativo de duas situações importantíssimas para a prevenção. Não estou dizendo que o Outubro Rosa não é importante, muito pelo contrário, tá? Sim. Mas assim, é só um comparativo para vocês verem que realmente existe muito pouca divulgação sobre a questão de por conta de Covid, e que a gente não sabe se vai ter vacina, quando vai ser, entendeu? E é expectativa. Então, é aquela coisa, todo mundo fala da vacina que não tem, mas o que tem e está aí disponível para proteger, parece que as pessoas não querem saber, parece que esquecem, não estão interessadas. Então, é uma situação bem, bem difícil. Essa pouca divulgação, assim, você como médico, né, está sempre ligado a essas coisas, tem alguma coisa que a OMS, tipo, tem contra, ou eles têm algum, não sei, algum padrão de não fazer tanta divulgação para não deixar essa comunidade, né, o pessoal em pânico? Porque eu acho que deveria, que nem você falou, deveria ter campanha de cada mês, de repente, pegar ficar fazendo o mês inteiro de cada campanha. Pois é, eu fico agora que nem... outro dia eu vi um negócio também do Ministério falando muito da vacina de HPV. Pô, é importantíssimo, mas quem não faz em outra época do ano? Mas, e uma coisa, assim, o Ministério da Saúde, eu não sou PT, PI, sou PAQ, eu não sou P de nada, tá? Não sou de partido nenhum, tá? Então eu vou colocar para você uma opinião totalmente isenta de política. O Ministério da Saúde do Brasil, tá? Ele é exemplo em muitas coisas, ele tem muitos problemas, mas, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos para você, que são o Programa Nacional de Imunizações e o Departamento Brasileiro de AIDS, tá? De HIV/AIDS, que hoje é infecções sexualmente transmissíveis, HIV e hepatites, tá? São 2 coisas no Brasil que são consideradas padrão mundial, tá? Alto nível. Tá?
E aí eu vou mudar um pouquinho o foco. A gente está falando agora de vacina. Aí eu vou dizer para você, que época do ano que você ouviu falar de HIV? E doenças sexualmente transmissíveis? Você viu no carnaval. 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 Uma camisinha. Depois disso, vocês escutam falar alguma coisa? Não. Então, isso Pinga-pinga só aqui e ali. Oi? Só às vezes um pinga-pinga, às vezes, tipo, sobre da AIDS, mas bem pouco. Pois é, agora em dezembro tem o Dia Mundial da AIDS, talvez alguém fale alguma coisa. Mas é o que eu falo, são, em termos do trabalho desenvolvido, são setores padrão, setores muito bons, tem desenvolvido trabalho reconhecidamente, tem reconhecimento mundial, mas nessa questão de divulgação, são muito fracos. O Ministério da Saúde do Brasil é muito fraco em divulgação. Entendeu? E aí, por isso que acaba, vamos dizer assim, como uma tarefa das organizações não governamentais e voluntários fazer esse trabalho. Obrigada, Léo. Stephanie, tudo bem? Agora, eu acho que a Rita queria fazer uma pergunta e depois a Ana está com a mão levantada. Fala, Rita. Parabéns pela palestra, Leonardo, prazer. Eu acho, assim, como eu tenho uma tia acamada com 85 anos que desenvolveu a poliomielite, né? E eu sei o quanto que é duro nessa idade agora ela não conseguir dar mais um passo. Mas eu acho, assim, que a mídia, ela divulga aquilo que os grandes atores, as grandes personagens sentem, né? Então, se fala em a campanha da Hebe Camargo, né? Tem um projeto Hebe, né? A gente sabe que tem bastante, hoje o Covas tem a doença, o câncer, a mulher de não sei quem tem. Então, os grandes artistas, né, que são referência na mídia, eles divulgam isso. Enquanto que a gente podia estar, tantos filhos de artista, né, da Sabrina Sato, eles estarem divulgando essa doença que praticamente está erradicada. Não, mas vamos divulgar outras coisas que dá mais comoção, né? Quem assistiu agora o programa, né? O filme que passou da Hebe, então é tudo muito comoção, né? Ela sendo internada. Então, eu acho que nós ainda, como seres humanos, a gente gosta muito de tragédia, né? A gente não gosta de prevenção. Né? Então, o que você falou do câncer de mama, hoje eu estava vendo os noticiários, então a maioria dos artistas que tiveram estavam falando. Né? Eu faço campanha para doação de órgãos, você não vê a chamada da mídia em relação a isso. Né? Então, eu acho que essas pessoas influentes, elas deveriam estar mais junto, né, já que são instituições não governamentais, com a gente para estar divulgando. Essa é a minha colocação. Entendi. Mas olha, eu concordo com você, mas é assim, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar HIV. Tá? Vamos dar um exemplo. HIV é uma doença que sabe que não tem vacina e não tem cura. Tá? Quantos artistas não têm HIV? Um monte. Eu sei de alguns, tá? Mas, assim, é aquela coisa. Quem que vai ser o artista que vai chegar na TV e dizer que que é portador, que vive com HIV? É muito difícil, é feio, né? É feio porque a transmissão acontece pelo sexo, acontece por transfusão, pode acontecer por transfusão de transfusão de sangue, uso de drogas. Ou então, por exemplo, alguém chega e fala assim, tive sarampo agora. Quem vai falar é feio? Imagina alguém vai querer dar cara na televisão e dizer assim, eu não tomei vacina, eu tive sarampo. Eu vou contar para vocês um caso que, assim, que foi bastante divulgado até. A mídia até colocou alguma coisa, por isso que eu estou falando, mas foi uma coisa muito pequenininha. Alguns anos atrás, o Drauzio Varela, que vai lá na televisão falar, entendeu? Lógico, quem sou eu para discutir quem é Drauzio Varela?
Mas, assim, ele teve uma febre amarela, quase morreu. Ele teve uma forma gravíssima. E por que aconteceu isso? Falta de vacinação. Então, muitas vezes, acontece isso, a pessoa ter, como é que eu vou falar assim? Às vezes não fala na televisão, por quê? Porque não é bonito, não é uma coisa que chama tanto atenção. Entendeu? Então, assim, mas eu concordo com você. Acho que isso é a realidade atual. Infelizmente. Obrigada, querida. Obrigada, Nada. obrigada, Rita. Ana, faz sua Oi. pergunta. Primeiro, parabéns, Léo. Foi muito esclarecedor, foi muito boa, né, a sua fala. E não é nenhuma pergunta, acho que é mais ou menos isso que a Rita comentou, né? Acho que sobre o câncer de mama, as pessoas falam muito mais porque tá ali, tá muito próximo. Normalmente você conhece alguém que teve, e a poli foi alguma coisa, nem você comentou, já faz muito tempo que aconteceu, faz muito tempo que teve casos no Brasil, então as pessoas acabam não conhecendo ninguém tão próximo assim para poder se mobilizar. Já o câncer de mama é uma coisa meio que do brasileiro mesmo, que muitas pessoas têm e acabam abraçando a causa. Então, eu acho que uma coisa que a gente acaba sofrendo, né, a poli, a gente acaba concorrendo com uma campanha muito forte. Então, praticamente o câncer de mama é a campanha mais forte que tem relacionada à saúde aqui no Brasil. Que apesar das meninas terem falado que elas não escutaram, mas assim, você vê que todas as empresas em vários lugares você vê alguma iluminação rosa. Então, assim, você vê uma mobilidade muito grande, mas é justamente por conta disso, porque está ali do lado, né? Então, e a polio não. Então, é um trabalho que o Rotary tem que desenvolver que é muito difícil, porque as pessoas acabam não tendo essa aproximação, né? Não, é verdade. Mas você sabe uma coisa também, Ana? Eu vou falar uma coisa. A questão também é o seguinte: quem que você vê hoje pagando, tá, por uma campanha contra a polio, por exemplo? É muito difícil. Exatamente, rotariano. Ou existem casos, aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir nas nossas reuniões, tá? Sim. Não, eu tô brincando, quando eu brinquei agora com as nossas reuniões, porque não é segredo, tá? Nós tivemos 2 reuniões em nível distrital, tá? Tava o governador não estava nessa última, mas assim, já teve reunião com a Sanofi, tá? Que é uma gigante na indústria farmacêutica e trabalha com vacinas. E essa semana agora nós vamos ter uma reunião com a Pfizer. Entendeu? Então, assim, nós estamos começando, nós estamos indo devagarinho, tudo, conversando e trabalhar com comunicação. Mas, assim, com o tempo, nós vamos dar bote, vamos brincar assim, né? Que, assim, chegar e falar assim, olha, nós temos isso também, não é do interesse de vocês contribuir e tal. Mas é muito difícil. Mas se você fala, por exemplo, quer ver? Essa semana eu recebi uma ligação, tá? Vamos falar um exemplo em nível regional. Eu acho que foi na quinta-feira, quarta ou quinta-feira. O Lupércio Conde, do Montserrat, muitos de vocês conheçam, o Lupércio me ligou que conseguiu alguns artistas, conseguiu algumas pessoas da região para fazer aquela foto do Falta Só Isso. Falta Só Isso. Oi? Isso, do Falta Só Isso. Aí pediu, me perguntou e assim até me convidou tal para dar uma entrevista para o João Bernardo lá, para o JB. Até já gravei. Então, pessoal, eu acho que assim, é o tipo da coisa que assim, é que nós, às vezes, não conhecemos diretamente as pessoas, tá? Às vezes, você sabe que isso é uma coisa que me fez pensar.
Talvez não exatamente para esse ano, que nós já estamos no mês, mas para a gente pensar para o próximo ano, de começar a trabalhar, às vezes, a nossa rede de contatos e conseguir pessoas famosas, tá? Pessoas que estão realmente na mídia, tá? Para participar da campanha conosco. Então, Léo, o que a gente quis, né, como distrito, a campanha dos influencers foi justamente isso. A gente está começando a dar um passo para mostrar para as pessoas que, né, fazem uma influência ali com a população para participar da campanha. O nosso clube, né, junto com o Santos Oeste, praticamente está com 26 influencers. E até dando um spoiler aí, a Bru conseguiu o Tami Miranda, que é filho da... Como é que é o nome dela, gente? Alguém Da Gretchen. Da Gretchen, obrigada. Então, assim, ele vai ser uma das pessoas que vai receber o kit e vai falar sobre a campanha. Além disso, também tem a questão de não preconceito, né? Porque, né, sim, o Rotary não tem preconceitos, não tem. Então, o Tami também vai mostrar um pouco disso também, que a gente não é porque que o Rotary ele não tem, como é que eu vou falar, gente? Abraça todo mundo. O Rotary abraça todo mundo, acolhe todo mundo, né? Então todo mundo também pode não é fazer só parte. mãe, né? Muitos pais também, às vezes são pais solteiros, né? Ou viúvos, cuidam dos seus filhos. E assim, até muitos famosos seguem o Tami. Então, assim, vão ver o Tami participando da campanha. Vários influencers que a gente conseguiu, que não são famosos em questão de mídia, né? Mas são famosos no meio das redes sociais, são seguidos por pessoas famosas. Então, isso vai começar a fazer com que a campanha da Polio e o Rotary seja conhecido. A gente não está pagando por isso. Então, assim, acho que vai ser uma vitória muito grande. A gente está começando devagar, mas para o ano que vem vai ser, acho que, melhor ainda. Então, a gente está começando a passos pequenininhos. Só completando rapidinho o que a Ana falou, Léo, até para te acrescentar. Muitos desses que ela falou, que são, assim, né, principalmente regional, são seguidos, que nem tem alguns, a maioria no caso, 100 mil seguidores. Imagina, 100 mil pessoas ou 10 mil, 15 mil pessoas. Cada um que vê triplica esse valor. Eu, como, né, trabalho com comunicação, eu sei que uma pessoa que posta, 3 estão vendo. Então, a cada 10, 15, 100 mil pessoas, a gente está triplicando. Então, já, né, estão dando passinhos para o ano que vem, já de repente. Conseguiu várias pessoas para divulgar, Léo, que tem 200 mil seguidores e todo mundo com filho pequeno, né? Tem até uma que tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, a gente consegue realmente fazer uma divulgação. Eu acho que é um avanço para a campanha a gente começar a divulgar com os influencers, né? Que hoje é uma realidade que a gente tem. Sim. Não, excelente, estou de parabéns. E assim, como eu volto a dizer, eu falei isso durante a apresentação e eu falo de novo, entendeu? Ana, você com a Mariana, com o pessoal da imagem pública, acho que assim, é o gás que precisava, viu, no nosso distrito. Tá? Nada contra quem estava, mas ó, vocês estão de parabéns. Vocês falaram que a Gretchen vai entrar nessa... O filho dela, Tami. Ah, não, porque aí ela ia fazer assim uma conscientização para tomar a vacina, aquela primeiro tipo, no bumbum. É o filho dela, que os influencers têm que ter tudo filho pequenininho e em idade para vacinar. Acabou de ter, né? Então. Ô, Jaque, você quer fazer uma pergunta? Você está com a mão levantada? Sim, peraí que eu vou ligar a câmera. Agora eu estou em Santos. Oi. Estou na casa da minha tia. Oi, tia da Jaque, tudo bem? Sábado é maratona para visitar parede. Vamos lá. Léo, uma coisa que eu achei interessante e é preocupante, tá? Ultimamente, eu levei meu sobrinho esses dias no posto, que agora eu virei mãe, né? Levei ele no posto para vacinar, pôr a carteirinha de vacinação em dia. O que eu mais fiquei indignada a própria a atendente de enfermagem, né?
até elogiou, porque tomou as vacinas todas, tal, não estava atrasado. Mas é escutar da própria atendente que as mães não estão levando os seus filhos para vacinar. Não é por causa da pandemia, mas por preguiça. Dizer que, não levei porque eu não quis. Pois é. Sabe? Mas acontece muito por não acreditar nas vacinas, porque é aquela coisa, as mães de hoje, tá? Vamos dizer assim, as mães das crianças em idade para vacinação, são mães, sim, muito jovens e que não viram essas doenças. Então, aí vem o pensamento, para que eu vou levar? Não tem mais. Para que eu vou fazer isso pro meu filho? Tem que ficar tomando essas vacinas aí, essas injeções, não serve para nada. Mas por quê? Então, não é que não serve. E aí, então, o que acontece é que agora elas estão levando porque querem deixar as crianças na creche, e a creche exige a carteirinha para poder voltar para as escolas que já estão voltando a funcionar. Então, ela falou assim que essa semana bombou, porque como vai começar a voltar e não sei o quê. Aí eu fico pensando, né? A minha mãe é uma pessoa que tem hoje 69 anos e foi a pessoa mais chata com carteira de vacinação, porque ela falava que vai ficar doente, porque ela já viu pessoas, eu conheço pessoas que tiveram pólio, minha vizinha mesmo, que tem 83 anos, ela teve pólio, ela deixou uma sequela, ela tem uma perna tortinha, sabe? É triste você ver pessoas que sofreram, não é deficiência causada por outra coisa, e sim por causa da pólio. Então é o que o Léo falou, é a geração, né, que não vê, não sabe o que é um sarampo, não sabe o que é uma catapora, se não tiver uma obrigatoriedade, não leva para pesar, é o fim. O problema maior é a conscientização das próprias mães que não tiveram essa geração que eu tive, né, ou muitos daqui do clube tiveram, e não tem essa consciência de levar. Né? Então, meu sobrinho tomou meningite e HPV. Aí ele ficou perguntando, por que eu tenho que tomar? Filho, tem que tomar porque é assim, assim, assim. Eu explicando, então, tia, quando é que eu vou ter que tomar? Então, se você não tem consciência, que a própria mãe que decide ter um filho e não pôr a carteira em dia, imagina o que vai ser pro resto da vida, as próximas gerações. Isso me preocupa muito. Né? Então, a gente tem esse trabalho todo, tá todo mundo preocupado com Covid e tá aí surto de sarampo, surto de não sei o quê. Né? As próprias mães não se ajudam para dizer que não levei porque eu não quis, sabe? Hoje as atendentes, Léo, por incrível que pareça, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão adiantando as vacinas das crianças, dá 5, 6. Elas falaram, não, a gente adianta, 3, nem dá 5 logo. A criança vai ficar enjoada, mas melhor vacinada do que não, entendeu? Olha que coisa triste, né? Não, é situação deprimente. Eu só espero que a próxima geração não seja com todas essas doenças de volta. Assim, se continuar falhando na vacinação agora, existe a possibilidade na próxima geração de estar tudo aí novamente. Mas eu acho que o que está fazendo agora é que as escolas exigem a carteira em dia para poder voltar, né? No caso, se for voltar às aulas, principalmente a da gripe, né? Agora dada em 2020, deveriam exigir, eu acho que anualmente, verificar as carteirinhas das crianças, né? Que é para tentar obrigar as mães a colocar a vacina em dia. Com certeza. Seria... Aí que tá, o problema é que assim, precisaria ser lei, eu acho que aí sim ia ser realmente respeitado, né? Léo, não regra de uma escola ou outra. Oi? Então, a gente quer te agradecer bastante. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que foi... Não, foi ótimo, viu, Léo? Parabéns, viu? Obrigada mesmo. Agradeço, obrigado. Por ter aceitado o convite. Você está em casa aqui com a gente, né? Tem muitos amigos. Com certeza. E você está sempre convidado para participar com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Só me avisar das próximas reuniões. O dia que eu a gente avisa sim, a gente te manda. Quando você puder. Uma coisa rapidinha que me surgiu agora, que é até fora do nosso assunto. Você acha que essa primeira vacina, né, contra a Covid, que está dizendo que está chegando aí em São Paulo, você acha que é uma vacina que, assim,
né? Quer uma vacina que já funciona? Não sei se você está me entendendo. Alguma vacina que já existe. Alguma vacina que já existe que pode servir para a Covid. Não, essa da Covid que São Paulo está falando que já vai chegar, que o governador falou que chega agora. Alguma que já tenha. Que eles fizeram agora, a chinesa. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender nessa questão da vacina? Existem algumas vacinas que eles estão dizendo que estão em fase 3 de estudo, tá? Ou seja, quando chega na fase 3, é aquela fase em que já foi testado segurança, já foi testado eficácia. Agora chegou assim testa-se num número grande de pessoas, tá? Geralmente pessoas expostas ao vírus. Vão se testar o quê? A eficácia, a produção de anticorpos, duração desses anticorpos, como é que ela vai funcionar de verdade. E aí é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa saber, tá todo mundo fazendo assim. A segunda pergunta em vez da primeira. A primeira pergunta é, nós vamos ter vacina? Tomara que assim a gente tenha uma ou até mais de uma, entendeu? Porque assim, às vezes uma é melhor numa determinada população e a outra é melhor na outra. Pode acontecer isso por questões genéticas, de mutações do vírus, alterações, uma série de coisas podem acontecer, tá? Então a primeira coisa é, vamos ter vacina? A gente não pode esquecer que, por exemplo, tenta-se uma vacina para o HIV há quase 40 anos. E nós não temos ainda, tá? E hoje, nós vamos torcer que agora da Covid-19 a gente está mais rápido. Mas vamos pensar também o seguinte, a pesquisa, para ver realmente a resposta, não pode ser feita de um dia para o outro. Tá? Ela pode ser produzida mais rápido, as coisas podem acontecer um pouco mais rápido. Mas o tempo de pesquisa, o organismo humano não é uma máquina. Então, assim, tem que ver como as coisas vão se desenrolar aí. Aí, no momento que vê, não, realmente essa vacina é muito boa, tá, beleza. Aí vai para a parte de produção, tem que ser aprovada nos países, tem que ser distribuída. Tudo isso leva tempo. Então, não é uma coisa tão rápida assim como às vezes estão falando, né? Que não dá para dizer que... Em janeiro todo mundo vai tomar. É melhor se fosse meio do ano que vem. Antes disso, não dá. Então, eu digo para vocês, gente, nós tínhamos marcado um congresso brasileiro de infectologia, que é o maior congresso da especialidade aqui no Brasil, estava marcado para... Assim, a princípio ela ia ser em junho. Aí depois ela chama em setembro. Tá? Estava na primeira semana de setembro de 2021. Tá? Agora nós já adiamos para novembro. Por quê? Para poder dar mais tempo, porque a gente sabe que a gente está torcendo para ter a vacina, mas que realmente haja tempo hábil das pessoas, o maior número de pessoas se proteger. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo. Gente, eu queria agradecer o Léo mais uma vez. Obrigada a todo mundo por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito, né? Quem já sabia aprendeu mais, quem não sabia foi muito enriquecedor, né? Todo mundo está te elogiando muito. Léo, obrigada mesmo. Está sempre convidado, tá? Eu que agradeço. Obrigada a todos pela presença aqui hoje com a gente. Fiquei muito feliz. E... Um abraço. Boa tarde para todo mundo. Aquele abraço para vocês. Bom fim de semana para vocês todos. Um abraço, Léo. Obrigada. Vamos compartilhar tudo que a Ana manda, né? Vamos compartilhar. A maioria já mudou a foto de perfil do Facebook. Vamos compartilhar as informações. Postar os stories. Postar os stories. E... só para falar, Léo, a Leia e a Jaque entraram na campanha do End Polio Week. É verdade. Elas vão vamos aí, gente, comprar lingerie, seja para usar ou para dar de presente. Os produtos da Jaque a gente depois vai divulgar. Calma, gente, é só coisa discreta. Os mais provocantes é só particular, mas vai ter doação, hein, gente?
Gente, então tá encerrada a reunião de hoje. Muito obrigada, viu? Tchau, Tchau. Pode continuar Tchau, conversando. gente. Pessoal, obrigado. Eu adorei. Tchau. Obrigada, Valeu, Leia. obrigado. Tchau, Beijo, gente. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Léo. Ó, o Fábio continua lá. Olha lá. Onde tu tá, Fábio? Trouxe o molequinho para cortar o cabelo. Ah, e o Luiz? Não, eu trouxe ele para cortar o cabelo. Eu não tenho cabelo. Ah,